vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Rose, sou professora do segundo ano /9, tá bom? E estou aqui gravando a nossa primeira videoaula da semana, né? Isso durante 2 semanas nós teremos fazendo aulas remotas, né? Através do aplicativo Google Meet e também aqui no canal da tia, tá bom? Então hoje, terça-feira, a nossa segunda aula da semana, nisso. Ontem nós tivemos videoconferência e hoje nós vamos estudar a disciplina de ciências com um assunto novo do nosso livro didático, tá bom? Então a tia vai colocar aqui, tá bom? O assunto da aulinha de hoje, as estações do ano. E aí a gente vai começar aqui, tá? As nossas explicações, tá bom? Então a tia vai explicar para vocês, depois a tia vai passar as atividades. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem no PV da tia, que a tia tá aqui prontinha para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? E aí, estão preparados para a nossa primeira videoaula? Então, vamos lá aprender tudo sobre esse assunto novo. Então, turminha, hoje nós vamos estudar a disciplina de ciências com o assunto as estações do ano da página 29, tá bom? Então, quem quiser pegar o livrinho para acompanhar, pode pegar, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, todo mundo já sabe que durante o ano ocorrem as 4 estações, não é isso? Quais são elas? A primavera, o verão, o outono e o inverno, tá bom? As estações do ano, elas acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol, tá bom? O movimento do nosso planeta em torno do Sol, não é isso? Ele dura 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, tá bom? Esse movimento, ele recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano, tá bom? Bom, se a Terra não se inclinasse nesse eixo, né, não existiriam as estações, tá bom? As estações, elas nos ajudam a perceber os ciclos da natureza, como por exemplo, o aquecimento, o resfriamento, a perda das folhas, né, até o florescer das flores, não é isso? Em algumas localidades do nosso planeta, esse ciclo, eles são bem percebidos na paisagem, mas em outros, essa percepção, ela diminui bastante, tá bom? Cada estação do ano possui suas características próprias. Como características dessas estações, podemos citar as seguintes. No verão, é a estação mais quente do ano, não é isso? Tendo as noites, os dias mais longos e as noites mais curtas. Possui, né, uma grande quantidade de calor, não é isso? E a gente precisa se proteger, se refrescar, tomar água, suco, né, usar protetor solar. Já no outono, né, as folhas caem e aí muitas flores se tornam fruto, né? E aí a gente tem a estação das frutas. Então o outono é conhecido como a estação das frutas, tá bom? No inverno é a estação mais fria do ano. As noites elas são mais longas e os dias eles são mais curtos, tá bom? E na primavera é conhecida como a estação das flores. Nessa estação as temperaturas elas ficam mais amenas, tá bom? Essas características também elas transformam o comportamento da sociedade, pois em uma época nós usamos mais agasalhos, como é na época do inverno, né? Que é o que nós estamos vivenciando aqui na nossa região, não é isso? Então no inverno a gente usa agasalho, roupas mais quentinhas, né? Já no verão nós usamos roupas mais leves, não é isso? A gente usa roupa mais leves, usa protetor solar, toma muito suco, muito líquido, né? Bebe muita água, né? Isso que é para poder refrescar aí, tá bom? Aqui no Brasil, por ser um local, né, que é localizado entre a linha do Equador, né, isso, né, tá bem situado próximo da linha do Equador, então as estações do ano, elas possuem características diferentes, né, dependendo aí de cada região, né, isso.
as regiões, né, como aqui no norte, o que mais predomina pra gente são o inverno e o verão, né? Mas em outras regiões a gente pode aí perceber essas 4 estações, né? Por exemplo, quem mora no sul e no sudeste sente frio em certos meses do ano, né? Mas quem mora aqui no norte e nordeste não sente muito, né, essa diferença, né? E nem faz muito frio aqui no nosso inverno, né? A gente não sente muito essas estações, né? Isso pra gente que mora aqui no norte, né? O que mais a gente percebe aqui mesmo são só as 2 estações, o inverno e o verão, né? Só que o nosso inverno, ele não faz tanto frio como faz em outras regiões, tá bom? Outra coisa também muito importante é que nos meses de frio do sul e sudeste, eles são mais curtos do que os meses quentes, tá bom? Essas duração aí do dia e da noite, né? Aqui pra gente, a gente não percebe muito, né? Aqui no norte e nordeste, tá bom? Então agora a gente vai fazer aí a leitura do livro só para complementar, tá bom? O nosso assunto de hoje, né? Porque tem uma musiquinha aí que é um textozinho que é das 4 estações. Então a gente vai fazer a leitura e em seguida nós vamos fazer as nossas atividades, tá bom? Então vamos lá. As estações do ano. Além da rotação, a Terra ela realiza um outro movimento chamado de translação. A translação é o movimento que a Terra, junto com os outros astros do Sistema Solar, realiza em torno do Sol, igual aquela aulinha que a gente teve, né? A primeira aulinha de ciências que a gente teve em sala de aula, que a tia fez o esquema lá no quadro, né? Isso, que o Sol, a nossa estrela maior, o astro maior, né? O centro do universo, e os outros planetas ao redor dele, né? Cada um na sua órbita, né? Isso, cada um tem um tempo de duração aí nesse movimento de translação, né? Então, a Terra ela tem 2 movimentos, o movimento de rotação e o de translação. O rotação é aquele movimento que ela faz sozinha ao redor dela mesma, né? E já o movimento de translação é o movimento que ela faz ao redor do Sol junto com os outros planetas, né? Os outros astros do nosso sistema solar, tá bom? Então agora a gente vai fazer a leitura do trecho da canção abaixo e descobrir o nome dessas 4 estações que a gente já descobriu, não é isso? As 4 estações. As estações do ano são 4 a nos alegrar. Primavera, verão, outono e inverno é delas que vamos falar. Primavera de belas flores, inverno, tempo que esfria, outono das folhas secas e verão de sol e alegria, não é isso? Então, agora que a gente já fez a leitura aí do nosso livro, né? Tem uma curiosidade aí abaixo que diz, você sabia? Então, vamos lá. Cada estação do ano tem suas características, conheça-as. Na primavera, ela ocorre de 23 de setembro a 21 de dezembro, que é o período das flores e do clima agradável, não é isso? O verão, ele vai do dia 21 de dezembro a 21 de março, tempo quente de poucas chuvas. O outono é de 21 de março a 21 de junho. É a época em que algumas árvores perdem suas folhas e dá a colheita de vários frutos, tá bom? E o inverno, ele acontece do dia 21 de junho a 23 de setembro, período mais frio do ano, tá bom? Só que pra gente aqui no norte, como a tia falou, é diferente, não é isso? Aqui nós ainda estamos vivenciando o nosso inverno, não é isso? Então, como a tia falou, o que é perceptível aqui pra gente é mais o inverno e o verão. Então, praticamente o nosso inverno, ele vai de dezembro, não é isso? Até mais ou menos junho, e aí de junho até dezembro de novo, né? Isso a gente tem o verão, que é o que a gente consegue mais perceber, tá bom? Mas a gente tem sim as 4 estações, só que a gente não consegue perceber muito aqui na nossa região, tá? Então agora que a gente já descobriu, já fez aí a leitura do texto, já aprendeu tudo sobre as estações do ano, agora a gente vai para as nossas atividades propostas de hoje, tá bom? Então, tá preparado? Vamos lá! Então, turma, estão preparados agora para fazer as atividades?
Então, agora que a gente já aprendeu tudo sobre esse assunto, né, as estações do ano, nós vamos agora fazer as nossas atividades do livro didático, tá bom? Então, a tia pede aí que você abra o livrinho na página 30, para que juntos possamos fazer as nossas atividades propostas de hoje, tá bom? Então, vamos começar? Primeira questão. Considerando o local onde você mora, marque um X nas características das estações abaixo. Aí você tem o primeiro quadro, inverno, e o segundo quadro, verão. O que faz aqui no nosso inverno? Faz frio. Se fizer frio, você marca um X. Tem muita chuva? Se tiver muita chuva, você também marca um X. E se tiver pouca chuva, você marca um X no quadrinho, tá bom? Do lado, verão. Tem muito calor? Se tiver muito calor, você marca um X. Muita chuva? Se no verão tem muita chuva, você marca um X. Pouca chuva? Aí você também marca um X, tá bom? Então, de acordo com as características, tá, das estações do ano daqui da nossa região, você vai marcar uns xizinhos aí nessas respostas corretas, tá bom? Segunda questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme os meses do ano. Aí você tem número 1, primavera, número 2, verão, número 3, outono e número 4, o inverno, tá bom? E aí do lado você tem as opções para você poder marcar. De março a junho, se for a primavera, você coloca o número 1. Se for o verão, você coloca o número 2. Se for outono, coloca o número 3. E se for o inverno, você coloca o número 4, tá bom? Próximo quadrinho, de setembro a dezembro. Se for a primavera, mesma coisa. Verão, outono, inverno, aí você vai colocar o numeralzinho correspondente, tá bom? Terceiro quadrinho, de junho a setembro. Aí você vai fazer a mesma coisa, colocar o numeralzinho que corresponde, tá? E o último quadrinho, de dezembro a março. Então, conforme aí, tá bom? As estações do ano daqui da nossa região, você vai colocar o numeral correspondente a cada opção dessa daí, tá? Terceira questão. Releia o trecho da canção As Quatro Estações e complete as frases com as características de cada estação. Letra A, primavera. O que tem na primavera? Então, você vai ler lá o texto da página 29, tá bom? E aí, você vai responder aqui do lado na linhazinha, tá? Letra B, verão. O que tem no verão? Letra C, outono. O que tem no outono? E a letra D, o inverno. Aí você vai colocar cada respostazinha aí do lado correspondente, tá bom? Agora, mudando para a página 31, seguindo com as nossas atividades, nós temos a quarta questão, tá bom? Diz assim: observe os desenhos abaixo e pinte cada estação do ano. Depois, escreva o nome delas no lugar certo: verão, outono, primavera e inverno. Então, você tem aí 4 imagens, não é isso? Como vocês podem observar aqui no livrinho, ó, né? 4 imagens. E aí, você vai pintar, tá bom? Essas imagens conforme aí cada estação do ano. E abaixo você vai colocar onde é a primavera, onde é o verão, onde é o outono e onde é o inverno, tá bom? E agora a gente vai para a última página de atividade, que é a página 32, com a quinta questão, que diz assim: pinte as letras W, H e Y do diagrama e descubra uma frase importante sobre as estações do ano. Escreva essa frasezinha aí no espaço abaixo, tá bom? Então, tudo que tiver aqui nesse diagrama de H, W e Y, você vai pintar, igual aquela questãozinha de língua portuguesa que a gente fez em sala de aula, lembram? Pois é, então vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vai pintar aí os quadrinhos correspondentes a essas letras e o que sobrar você vai descobrir que frase é e aí você vai reescrever essa frase aqui nas linhas abaixo, tá? Conforme tá indicando aqui, tá bom? E aí a gente tem a última questão, que é a sexta questão, que diz assim: escreva nos quadrinhos a letra correta de acordo com a legenda. Então, você tem o P para primavera, I para inverno, V de verão e o O de outono, tá bom? Então, você vai escrever cada letrinha dessa aí nos locais respectivos aqui abaixo, tá bom? Então, no primeiro quadrinho tem assim: estação de muito calor. Será que é a primavera? Será que é o verão? Será que é o inverno ou o outono?
Então, você vai colocar apenas a letra correspondente a essa resposta, tá bom? Segundo quadrinho, estação das flores. Qual é a estação das flores? Então, você vai colocar aqui a letrinha correspondente, tá? Terceiro quadrinho. Nessa época, sentimos frio. Então, você vai colocar a letrinha correspondente aí, dependendo de qual seja essa resposta, tá? Próximo quadrinho, número 4, é a época das frutas, a época mais gostosa do ano, não é isso? Então, você vai aí colocar a letrinha correspondente a essa estação. E o quinto quadrinho, nessa época devemos usar roupas leves e frescas. Qual será essa estação do ano? Aí você vai colocar a letrinha correspondente. Próximo quadrinho, nessa época a maioria das plantas floresce, é uma estação muito bonita, né? Quando a gente olha assim, tá tudo florescido, né? Então você vai colocar aí qual é a letrinha correspondente, tá? E o último quadrinho da nossa última questão de hoje diz assim: é a época em que devemos nos agasalhar para não ficarmos doentes. Então a gente tem que usar roupas quentinhas, não é isso? Para que a gente não adoeça, né? Então, qual será essa estação do ano? Aí você vai colocar a letrinha aí correspondente, tá bom? Então, minha turminha, essa foi a nossa atividade de hoje, da disciplina de ciências, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai continuar a aula com a disciplina de artes, tá bom? Também com assunto novo do nosso livro didático. Então, beijinho, faça as atividades. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no PV da tia, que a tia vai estar aqui para esclarecer todas as dúvidas possíveis, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, você já pode acessar aqui o canal da tia, que já vai estar disponível a próxima aulinha, que é a aulinha de artes, tá bom? Beijão, turminha. Até daqui a pouco.